Símbolo eterno, rutilante escudo no pavilhão celeste suspendido como um troféu divino. Astro dos astros, senhor das estações, glória do espaço. Fonte da luz, da vida e da esperança, farol da criação. Ao fim te mostras nas raias do levante, afugentando da noite infausta os lívidos espectros e as sombras vis do crime protetoras. Ó sol, sol brilhante, sê bem-vindo. Atra tormenta, inundação medonha derribaram a mísera cabana do ministro de Deus. Pesados troncos boiam ainda nas barrentas águas, represadas nos últimos algares que as enxurradas do verão cavaram. Os arbustos vergados, encobertos de lodo e solta argila, restos guardam de pobres utensílios, móveis pobres, pelo furor da enchente arrebatados ao triste eremitério. Galhos secos, combros de areia elevam-se nos sítios onde mais bela a relva vicejava. Mas, sobre a fina areia e sobre o lodo, nem sequer um sinal de humanos passos. Senhor, que é feito do piedoso mestre? Porque no santo dia de teu nome, quando os ingênuos crentes se reúnem para ouvir tua história e teus preceitos, tudo está frio, desolado e morto. Porventura, mas não. Como suaves, repassadas de amor e de humildade, sobem aos céus as maviosas preces dos singelos conversos. Ei-nos juntos no topo de um outeiro, ajoelhados à roda do piedoso missionário, cantando teus louvores. Ruja o vento, estale o raio, o temporal braveje, vingue a enchente voraz os altos montes, que importa? O zelo vencedor do tempo, a crença viva que produz milagres, farão novos sacrários, novas aras, onde as almas fiéis, Senhor, te adorem. Como bendito lenho, arca bendita depois da horrenda convulsão das águas, sobre risonha, plácida montanha, leves, tênues vapores exalando, ao suave calor do sol propício, pequena choça, sobre verde cole, tranquila se levanta. Ali não chegam as escumas do rio entumecido. Pôde ali meditar, dormir sem medo, o apóstolo feliz do novo mundo. O céu é todo paz, frescura o campo, sossego o bosque umbroso. A tempestade como um sonho passou. Ei-lo, de novo rodeado dos seus, o mestre ilustre, a sagrada missão continuando. Depois dos costumados exercícios, dos alegres folguedos, não vedados pelo pio varão, a cujos olhos nunca o riso e o prazer foram delitos, quando os preceitos da moral não ferem, à voz do mestre ajuntam-se os conversos, guardam silêncio, esperam ansiosos da narração cortada o segmento. A divina jornada no deserto, do sagrado batismo à cerimônia, os austeros jejuns, as penitências em triste soledade e as execrandas tentações de Satã, deveis lembrar-vos, irmãos, repete o narrador. Contei-vos no passado serão. Direi agora como deixou Jesus o isolamento e apresentou-se aos homens, ensinando os preceitos da lúcida doutrina. Prestai-me ouvidos, sabereis prodígios. Não mais insiste o rígido Batista ao povo israelita predizendo a vinda do Messias. Não, agora que Jesus reconhecera como o Filho de Deus e anunciado por todos os profetas, o apresenta às multidões surpresas. Vede, exclama, eis o Cordeiro do Senhor que afasta os pecados do mundo. Ó sim, é ele, de quem eu sempre disse e em toda parte, depois de mim virá o preferido. Virá quem era e é, quem eu não via, quem batizei com água, aparelhando a grande estrada que trilhar devera. Estas palavras escutando, o povo que o Batista respeita, corre, apinha-se à roda de Jesus. Modesto e simples, ele, porém, retira-se a outros sítios, e procura mais tarde, finalmente, da linda Galileia os frescos vales. 2 amigos de João seguem-no logo, depois Filipe, o pescador, e o lhano, meigo Natanael, seu companheiro. Foram estes paupérrimos mancebos, paupérrimos dos dotes da fortuna, porém ricos de amor e de esperança, limpos de coração, mansos e crentes, os primeiros discípulos de Cristo. Triste como um sorriso compassivo, entre prantos de amor e de saudade,
Triste como um olhar de despedida, como um adeus de amigo que se ausenta. Quando de longe da arenosa estrada pela última vez contempla as serras e as campinas natais. Assim, no espaço do sol quase a sumir-se, o frouxo lume descansa merencório sobre os tetos da tranquila Caná, cidade humilde da humilde Galiléia. E nessas horas, quando as vagas lembranças, agridoces, dos tempos que passaram, tumultuam no pensamento humano, e a voz das aves, o murmurar das fontes solitárias, o ciciar das auras na espessura, casam-se d'alma aos fugitivos sonhos. Quando as brilhantes ilusões da infância revoam pela mente do que sofre, como em tarde de estio, à flor dos lagos, um bando de andorinhas forasteiras, nessas horas de calma e de amargura, de aflição e prazer, de riso e lágrimas, chusmas alegres de louçãs pastoras, camponesas gentis, zagaios esveltos em trajes festivos brincam e dançam, cantam e jogam do arvoredo à sombra, ou sobre as alcatifas de verdura que à frente adornam de formosa granja. É dia de noivado. Pressurosas acodem dos subúrbios e arredores dos maiorais mais ricos as famílias, e as famílias dos pobres jornaleiros aos folguedos das bodas. Vem entre elas a filha de Joaquim e o santo esposo. Chega também Jesus e seus amigos. Os tangeres de simples instrumentos, doces, melodiosos, e a toada dos tamborins sonoros, há algum tempo medem da mocidade as ágeis danças e dissipam as mágoas da velhice. Os bons vinhos depois, os bons guisados, a fartura da mesa do banquete, as condições confundem e as idades. Os pais dos desposados diligentes andam de lado a lado, as taças enchem, os criados incitam, e solícitos trazem novos manjares, novos pratos que aos convivas afáveis apresentam. Tecem da noiva as cândidas amigas e os amigos do noivo o epitalâmio usado nessas eras. Entretanto, da noite às horas infiéis e tredas, que lentas esvoaçam sobre a fonte do solitário pensador, que cercam a dura barra do infeliz cativo de pavorosas sombras e prolongam do lívido, aterrado agonizante os martírios cruéis, correm velozes onde brilha o prazer, soam os risos onde o júbilo agita as asas de ouro. O dia se aproxima. A grande mesa, terceira vez coberta de iguarias, gostosos acepipes, doces frutos, não mais alegra os olhos. A tristeza debuxa-se no rosto dos convivas. Está findo o festim? Estão vazias as ânforas e taças. Vinho! Vinho! Dai-nos mais vinho! Um dos amigos grita. Pois acabou-se o vinho? Diz surpresa a rainha da festa. Que desgosto! Nenhuma gota ao menos acharemos. Os odres estão secos. Mais penoso mostra-se o enfado nos semblantes todos. Então Maria volta-se a seu filho, que ao lado estava pensativo e mudo sobre um velho taburno recostado. Vês, murmura com gesto suplicante. Ora, no fundo da espaçosa sala, sobre tosco alicerce ou rijo assento de forte alvenaria, colocadas 6 grandes talhas de granito estavam, destinadas, segundo a lei antiga, às santas abluções. Jesus, ouvindo o materno pedido, se levanta, acerca-se da mesa do banquete. Enchei aquelas talhas d'água pura. Fala com voz sonora, imperiosa. D'água? Todos exclamam. Sim, responde a esposa de José, ele não zomba. Fazei o que vos diz, tereis o vinho. Num volver d'olhos, servos e senhores incrédulos, mas lhanos e corteses, atendendo aos caprichos da amizade, que inocente capricho o caso julgam, enchem a transbordar as grandes talhas. Tomai agora os cântaros e jarras, ordena o Salvador. Tomai os frascos e as ânforas também, estão repletas de vinho aquelas talhas. Curiosos à roda de Jesus, todos se apinham. Primeiro enchem os servos grandes vasos, depois os canjirões, depois os copos que a seus amos entregam. Maravilha! Em vez d'água das fontes, clara e fresca, tão grata aos caminheiros do deserto, aos cabreiros das serras, rubro vinho escuma e ferve nas vasilhas fundas, acordando o prazer e o regozijo entre os cansados, mudos bebedores. Uma grita estrondosa e prolongada saúda o autor do portentoso feito. Jesus, porém, esquiva-se aos aplausos e, como dantes, vai sentar-se calmo sobre o velho taburno que deixara.
Ora, quando estas coisas sucediam, a nuvem negra de ódio suspendida sobre a fronte severa do Batista rebentara terrível. Os senhores, os magnatas de então, cujos defeitos eram publicamente censurados pelo implacável rígido profeta, uniram-se cruentos e o lançaram nas fundas e pestíferas masmorras de Macaúr, sinistra fortaleza nas terras de Megido levantada. Recebendo Jesus esta notícia, nas aldeias tranquilas, se demora, da pátria Galileia, repetindo o Evangelho de Deus ao povo humilde. A fama de seu nome e das doutrinas santas e luminosas que professa, das sublimes ações e da doçura do trato das palavras, voa, passa além das cordilheiras que circundam a província natal. As gentes simples, em cujos corações crentes ainda, da velha Roma o hálito gelado não crestou a esperança. Os lares deixam, correm a ouvir a voz consoladora do jovem sábio de Israel, o amigo dos que gemem e choram neste mundo. Nas horas melancólicas da tarde, quando se esconde o sol entre as montanhas e a luz crepuscular povoa os vales de tristeza, de amores, de saudades, um dia vagueando pensativo à verde margem de sereno lago, vê sobre a areia 2 batéis vazios, e há pouco espaço sobre escuras rochas, tisnados e grosseiros pescadores lavando as finas redes. Ao mais velho, da Galileia habitador antigo, dirige-se Jesus. Simão, que fazes? Puxa ao lago o teu barco e lança as redes, quero te ver pescar. Mestre, responde tristemente Simão, a noite inteira eu ontem trabalhei e hoje, debalde, nenhum peixinho achei. Porém, tu mandas, cumpre-me obedecer. Ajunta as redes, chama os sócios e desce, o lenho impele, toma o Senhor consigo e faz-se ao largo. Sobre as águas serenas, lança, estende o tecido sutil de finas malhas. Depois, aos poucos, lentamente o tira, dos amigos robustos ajudado. Mas o peso excessivo as linhas quebra as delgadas cordas. Outros barcos do barco de Simão se acercam logo. Assombrosa fortuna! À tona d'água reluzem, pulam turbilhões de peixes, os mais estranhos no tamanho e forma, os mais apreciados nos mercados. Uns agitando as barbas filiformes, encrespando as escamas de 1000 cores, fazendo resvalar nas turvas ondas o dorso boleado, úmido e pingue. Outros dobrando o prolongado corpo, batendo as águas como a lisa folha de larga e forte espada damascena, lançando à roda inúmeros respingos. Abrindo outros as asas matizadas de azuis lavores, de cetíneas manchas, procurando transpor o móbil circo, de instante a instante mais estreito ainda. Depois se ajuntam, se misturam, rolam, ondas vivas represas por encanto nos limites de mágico desenho feito por mão de fada caprichosa. Os barcos atulhados mal flutuam, deixando apenas as delgadas bordas fora das águas buliçosas, prestes a passarem sobre elas. Entretanto, à direita, à esquerda, à proa, à popa, os cardumes aquáticos pululam. «Retira-te de mim!» Simão exclama. «Retira-te de mim, Senhor, te digo. Homem culpado sou, escuras nódoas minha vida enegrecem.» «Não te assustes», responde-lhe Jesus, meigo e risonho. «Foste até hoje pescador de peixes, mas de homens pescador serás agora.» Simão curva a cabeça e abaixa os olhos. Chegando à praia, as redes abandona, deixa o barco na areia e, acompanhado de Tiago e de João, fiéis amigos, em seguimento do Senhor caminham. Do sol do meio-dia à luz dourada entram em pobre aldeia. O augusto mestre, em casa de Simão, passara a noite. Ao vê-lo, o povo insonte se alvoroça, deixa as ocupações, a rua corre, saúda o Salvador. De vil tugúrio, ao lado esquerdo de viela imunda, um hediondo vulto, esfarrapado, levanta-se gemendo, cai. De novo levanta-se e caminha vacilante, fazendo recuar os curiosos que, a seu aspecto, horrorizados fogem. Roxos tumores, pútridas feridas cobrem-lhe os pés, as mãos, o peito e o rosto. Esverdeado pus, aguado sangue, empastam-lhe os andrajos asquerosos. Não mais conservam pálpebras e lábios as formas primitivas, ora apenas esponjoso tecido de tubérculos. Mostram, ó Deus, os últimos, um riso de escancarada chaga. As chagas riem.
aos pés do Salvador chega esta cousa. Jesus de Nazaré, se tu quiseres, eu serei são, exclama roucamente. Jesus guarda silêncio, encara o pobre. A multidão se agita, treme, espera. Quero, ordena o Senhor. Ergue-se o enfermo, seu rosto empalidece e depois cora. Afogueiam-se os olhos, os tecidos alisam-se e de peitos se guarnecem. Nova circulação traz vida nova ao sangue arterial. A mocidade, a saúde, o vigor, o todo animam daquele triste ser que sobre a terra passava pelas fases tenebrosas da noite dos sepulcros. Tanto podem a santa fé e a lúcida esperança. Mas o que são lauréis, coroas, palmas, triunfos, glórias, ovações mundanas, flores que mata o hálito de inveja, vítreas, brilhantes concreções das grutas, que ao rugir do trovão estalam, partem-se, em 1000 pedaços caem. Que são elas aos olhos do Senhor? Que pensamento anima o rei do pó, quando se esbofa em louvores prolixos, vãos discursos e tenta insano com palavras frouxas celebrar de seu Deus a onipotência? Evitando os aplausos e os encômios das turbas sequiosas de prodígios, todo entregue à missão que o trouxe à terra, afasta-se Jesus, busca repouso na pobre habitação de amigos pobres. Não o deixa, porém, o lhano povo, segue-o, entra assodado, a casa ocupa, traz seus enfermos, pede-lhe conselhos, a verdade lhe pede e a luz celeste que ilumina o caminho do futuro. Ao portão impedido chegam, param 4 moços robustos, conduzindo no próprio leito sócio de 10 anos. De 10 anos de dores e amarguras, um infeliz, exangue e paralítico. Falam à multidão, instam, suplicam que os deixe até Jesus levar o enfermo. Baldado o empenho, a multidão é surda. A multidão é cega ou deslumbrada. A multidão só tem um pensamento, uma ideia, um desejo: ver o Mestre. O Mestre ouvir. O mais pouco lhe importa. Não descoroçoados, senão crentes, guiados pela fé, mãe dos milagres, removem para um canto o desgraçado, os amigos fiéis. Escadas buscam, contra a parede as firmam cautelosos. Alçam o pobre leito e o pobre amigo. Ouvido escrutador as telhas unem, só erguem-nas. Aos caibros desnudados, cordas amarram, pelas cordas descem à sala baixa onde Jesus pratica, no pobre leito, o mísero doente. Um grito de terror quebra o silêncio. Olham ao teto os circunstantes, olham as sombras vacilantes nas paredes, olham para Jesus, para a morfina e lívida figura do entrevado, imóvel, envolvida em alvos panos, semelhante ao cadáver macilento que levam a enterrar. Senhor, curai-me, tende pena de mim, Senhor, murmura com voz entrecortada de suspiros. Homem, Jesus exclama, os teus pecados perdoados estão. Ouvis? Cochicham os fariseus e escribas, vis hipócritas que da lei zeladores se apregoam. Ele fala em perdão. Ele se atreve a competir com Deus. Blasfêmia horrenda. Loucos, responde Jesus, o que mais custa? Dizer ao desditoso, os teus pecados perdoados estão? Ou ordenar-lhe, levanta-te, caminha? Agora escuta, diz voltando-se ao mísero doente. Ergue-te, mando eu. Toma teu leito, vai para a casa de teus pais. Ouviste? Ó Cristo, os povos todos te bendigam, louvem as gerações teu santo nome por séculos e séculos. Exclama de um salto levantando-se e caindo aos pés do Salvador o pobre moço. Vai, ordena Jesus. Risonho, alegre, toma o mancebo à cama sobre os ombros e afasta-se levando a felicidade a seus aflitos pais. Maravilhado, a roda de Jesus pondera o povo. Hoje vimos prodígios inauditos. Deixando os fariseus e escribas mudos os assistentes, boquiabertos, afasta-se Jesus. Na larga praça, bem junto do telônio ou grande mesa, onde estavam então os cobradores dos dinheiros reais e dos tributos, vê ao passar sentado um publicano. Detém-se, encara-o, fita-lhe no rosto um desses fundos, divinais olhares que aos seios d'alma rápidos penetram e laceram os véus da consciência. Levanta-te, Levi, filho de Alfeu, que chamarei Mateus, e vem comigo.
Mateus não titubeia e não vacila. Ergue-se, deixa tudo. Ao chão arroja o próprio manto que trazia aos ombros. Guia o Senhor à casa onde reside. Faz aprestar esplêndido banquete. Chama os pobres à mesa e alegres folgam por todo aquele dia. Os vis escribas, os invejosos fariseus lhe dizem: que censurais os vícios e defeitos do vulgacho grosseiro, vós, o mestre, e comeis no festim do publicano, sentado entre rasteiros pecadores. O Senhor lhes responde: ouvi, malévolos. Os que estão sãos, sabeis, não necessitam dos socorros do médico. Aos enfermos são eles destinados. Neste mundo não venho aos justos ensinar, mas vede, chamar à penitência os pecadores. E outras santas verdades, repetindo, os reduz ao silêncio, envergonhados. O tênue lume que animava a essência de diminuto número de crentes estende-se, flameja, os seios ganha e abrasa os corações. Tudo o que sofre, tudo o que espera e crê, tudo o que almeja das sombras do presente alçar os olhos, perscrutar o futuro, se coloca ao lado do Senhor. Já por milhares são orçados prosélitos e ouvintes. Cada dia um milagre, um belo feito, firmam a sã doutrina, ao povo mostram que sobre o homem perecível brilha a grandeza de um Deus a glória. Ora, é um doutor da lei, distinto membro do Senado judeu, que vem à noite, cauteloso, solícito, implorar-lhe dos sagrados preceitos a ciência. É Nicodemos, que rejeita o erro e as verdades abraça do Evangelho. Ora, mesquinhos seres que a doença furta ao trabalho e lhe tolhe os movimentos, que a voz do Mestre jubilosos andam e seu divino Salvador bendizem. Ora, desamparadas criaturas, em cujos corpos legiões do inferno se agitavam raivosas, que libertas do tenebroso jugo hinos entoam, volvem ao céu agradecidos olhos e o nome de Jesus prostradas louvam. A esperança e a fé, anjos celestes, abrem as asas e a tristeza expelem por toda a parte onde o Senhor caminha. Uma bela manhã, clara e serena, depois das santas orações, descansa sobre formoso céspede e, chamando seus fiéis companheiros, 12 escolhe, que denomina apóstolos. São eles: Simão, que apelidou Cefas ou Pedro, de todos o mais velho; André, Tiago, João e Bartolomeu; Tomé, Filipe, outro Tiago, outro Simão ainda, chamado o Zelador; Mateus, o antigo Levi, o publicano; depois Judas, parente de Tiago; e, finalmente, Judas de Queriote, que mais tarde veio a vender seu benfeitor e mestre. Depois, notando que se ajunta o povo, que ansioso o rodeia, se levanta e pronuncia o lúcido discurso que Sermão da Montanha hoje dizemos: Afortunados sois, pobres de espírito, pois o reino dos céus é vossa herança. Afortunados sois, brandos e mansos, que sem disputa possuís a terra. Afortunados sois, vós que chorando atravessais a estrada da existência, porque tereis das mágoas lenitivo. Afortunados vós que tendes fome e sede de justiça, sereis fartos. Afortunados sois, ó compassivos, pois achareis também misericórdia. Afortunados vós que neste mundo tendes os corações limpos e puros, pois verão o Senhor os vossos olhos. Afortunados sois, seres pacíficos, filhos de Deus vos chamarão os homens. Afortunados vós que, sem queixumes, por amor da justiça e da verdade, sofreis perseguições, pois vos pertence o reino do Senhor. Afortunados vós que gemeis ao peso das injúrias, das calúnias cruéis por meu respeito. Afortunados sois, pois largo prêmio recebeis além na eterna pátria. Voltando-se depois a seus discípulos: Vós sois o sol da terra e a luz dos povos. Como um farol suspenso nas alturas, aclare vossa luz à humanidade. Vejam os homens vossas santas obras e glorifiquem vosso Padre excelso. Quem de mim se aproxima e atento escuta as palavras que brotam de meus lábios? Quem, depois de as ouvir, seguro as guarda e as põe por obra no lidar da vida, é igual ao varão prudente e sábio, que nas cavas de rígido penedo prende da casa os alicerces fortes. Quando os tufões correrem pelo espaço, quando as caudais torrentes se arrojarem bravejando no dorso das montanhas, não terá que temer.
triste daquele que os ouvidos cerra às profundas verdades que professo. Qual insensato, em terra levadiça, terá posto da casa os fundamentos? Quando as torrentes rápidas passarem pelas chuvas do inverno entumecidas, vorazes lamberão a areia solta, e o vaidoso edifício irá com ela. Depois destes santíssimos conceitos, cala-se o Salvador, abre caminho por entre a multidão que amiga o cerca, e seguido dos seus, desce do monte. O sol do meio-dia abrasa os campos. Já de Cafarnaum ao longe avista as verdes eminências matizadas de florentes arbustos, quando chega o ofegante ancião ao seu encontro. Creio em vosso poder, Senhor, lhe fala, por isso corro a vos buscar, ouvi-me. Um bom centurião suspira aflito de moribundo servo à cabeceira. Sabe quanto valeis? Se vós quiserdes... E embaraçado cala-se. Não temas, responde-lhe o Senhor, que bem obraste. Mostra-me a habitação de teu amigo, irei ver o doente. E segue o velho. Mas o centurião apenas sabe que Jesus se aproxima, envia logo por alguns companheiros que o rodeiam esta humilde mensagem. Não sou digno, Senhor, de entrares em meu pobre asilo. Manda e meu servo ficará curado. Oh, na verdade, o Salvador exclama, ao povo se voltando. Longe estava de supor tanta fé por estas terras. Ide, ordena aos atentos mensageiros. São achareis de vosso amigo o servo. Glória ao Filho de Deus! No mesmo instante, no sombrio aposento, onde ainda há pouco, sob as garras da morte, convulsava, ergue-se alegre sobre o morno leito, lançando ao chão as grossas coberturas, o servo redivivo. Um tal prodígio liga o centurião à nova crença. Outros tristes, porém, outros enfermos, os enfermos do espírito, ansiosos à presença do mestre, além imploram. Ei-lo de novo percorrendo as choças, os casais e as aldeias, ensinando a palavra de Deus ao povo rude, consolando os aflitos e oprimidos, derramando a benéfica esperança nos corações de todos que o procuram. Ei-lo trazendo escravo de seu gesto um séquito que os reis jamais tiveram, as portas de Naim transpondo agora. Torvo é o céu, a terra ainda mais torva. Negros vulcões não rolam pelo espaço, nem raivoso tufão açoita as plantas, e nuvens de poeira aos ares ergue. Mas um lençol de baço nevoeiro furta aos campos molhados de Saraiva as carícias do sol meridiano. Nenhuma alegre rapariga brinca enquanto a fonte chora, e enche a bilha poucos, raros passantes atravessam as praças solitárias. Frio, agudo, sibila o vento nos pesados tetos. A tristeza do céu as almas ganha. Oh, dai-me um céu azul, um sol de maio, vergéis floridos, passarinhos ledos, e deixai-me sofrer. Almo consolo meu seio encontrará. Não opulento, cheio de atividade e de esperanças, mas lancei sobre o gélido regaço da natureza muda, entorpecida. Ao dobrar de uma quelha, infausto quadro a vista magoou dos peregrinos. Era uma procissão de moços pobres que levavam silentes, lacrimosos, ao derradeiro asilo um corpo amigo. Em descoberto esquife, macilento, pálpebras roxas, deprimidas faces, o mancebo dormia o sono imenso que não tem despertar sobre este mundo. Ela tinha calcado muito e muito seu sinete real naquela fronte, a tenebrosa filha do pecado. Único amparo de infeliz viúva, luz de seus olhos, sonho de sua alma. Fio dourado que prendia a vida o batel de seus dias desditosos, ele ali estava. Lívida, sem prantos, aceso o olhar, os lábios ressequidos, desprendendo da trêmula garganta de quando em quando um soluçar convulso. Seguia a pobre mãe os frios restos do que mais estimava sobre a terra. Aquela dor profética, sinistra, chegou até Jesus. A vista imensa do Filho de Maria vence o tempo e vai cair no cimo do Calvário. Ai, se não fora um Deus, talvez chorasse. Sai do meio dos seus, abre passagem, faz parar o funéreo saimento. Volta-se a triste mãe, que ao vê-lo treme. Oh, não te aflijas, que teu filho dorme, diz com voz maviosa e compassiva, e depois acenando ao frio corpo.
Levanta-te, mancebo, eu mando, exclama. Senta-se o moço, encarando os assistentes. Lança por terra os lúgubres adornos e, saltando do esquife, alegre e forte, aos pés do Salvador se prostra humilde. A fama desfez caso portentoso, corre toda a Judéia. O ilustre nome do inspirado profeta Nazareno passa de boca em boca. Desde as salas do rico israelita e do romano até o vil tugúrio do mendigo. Entretanto, inflamado em santo zelo, do cárcere medonho onde definha, o indomável Batista envia ocultos 2 emissários a Jesus. Acaso, dizem eles, és tu quem vir devera, ou por ele esperar-nos cumpre ainda? Mas o Senhor ao povo se dirige, dá vista aos cegos, faz andar os coxos, falar os mudos, escutar os surdos, moverem-se os antigos entrevados, e depois-se voltando aos emissários. Ide, lhes diz, contai o que hoje vistes. Contai que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos saram, ressuscitam os mortos, e a pobreza das palavras escuta do Evangelho. Eis a minha resposta, ide tranquilos. E partiram de João os mensageiros. Um fariseu do mestre se aproxima. Quero, Senhor, pedir-vos uma graça. Mandei pôr mais um prato à minha mesa, encher de vinho velho um novo cântaro. Venho buscar-vos. Ceareis comigo, e repouso achareis em minha casa. Trazei vossos discípulos convosco. Não me negueis o que vos peço. Vinde. Jesus encara o fariseu e o segue. Ora, naqueles tempos ominosos, quando a raça perjura, abandonando o templo de seu Deus, o altar da pátria, desvairada e febril tripudiava nas orgias fatais dos vencedores. Naqueles tempos de vileza e opróbrio, vivia uma mulher, jovem, fastosa, esplêndida de audácia e formosura. A nobreza de então gemia escrava, debruçada a seus pés. Os magistrados, o fiel da balança, quebrariam por um sorriso apenas. Muitos ricos adormeceram ébrios de volúpia nas fofas almofadas de seu leito, mas despertaram pobres, desgraçada. Era como o arvoredo ameno e fresco, que enfeitiça o cansado viajante e o convida a dormir, mas cuja sombra derrama a febre, o desespero e a morte. Tinha visto Jesus e o tinha ouvido, a glória de seu nome a deslumbrara. Sabia onde ele estava. Horrenda, escura tentação de Satã, tartário sonho. Talvez, falou consigo, e pressurosa das mais finas roupagens se reveste, adorna-se de joias e de flores, de aromas esquisitos se perfuma, solta os cabelos negros e profusos sobre as níveas espáduas descobertas. E tomando uma límpida redoma de precioso bálsamo pejada, ganha ansiosa a rua e se dirige do fariseu à casa, a largos passos. Era findo o banquete, junto à mesa, sobre toalha alvíssima, pousando meio inclinado o corpo, o esquerdo braço, praticava Jesus. Mudos, atentos, das taças ainda cheias esquecidos. Esquecidos que os rádios encostavam sobre as frias relíquias do banquete, os convivas ouviam. Era tarde. Era fundo o silêncio, a hora solene. As palavras de Cristo penetravam como as revelações de um outro mundo nas consciências todas. Nesse instante de sagrado terror, na grande sala, cheia ainda há pouco de arruído e vozes, se apercebera o farfalhar medroso das asas de noturna borboleta. Pé ante pé, ousada e comovida, corado o rosto, os olhos cintilantes. A linda, rósea mão, quente, convulsa, a medo os brandos seios comprimindo, bela como a visão de um elamita que à noite dorme junto às almenaras, e sonhando presente o airoso vulto de uma ditosa filha de oromazes girando ao derredor, surge, detém-se no limiar da porta a pecadora. Rápido olhar pelo recinto volve, espreita, convidados, mesa, alfaias, finalmente Jesus. Caso estupendo, uma luz divinal lhe fere os olhos. Frio suor poreja-lhe no rosto, onde se estende a lividez da morte. Oh, nesse instante de inspirada angústia, toda a sua existência e seu passado esquecidos ressurtem. A cabana de seus honestos pais, os áureos sonhos da descuidosa e santa meninice.
O céu azul, as balsas florescentes, os serões da família e, sobretudo, a inocência da primeira idade. Crenças divinas que alimentam anjos. Tudo isso apareceu, de novo, ao longe, à luz de um céu puríssimo, crivado de milhares de estrelas refulgentes. Depois, volvendo os olhos a si mesma, examinando as nódoas indeléveis que de sua alma o espelho embaciavam, viu do colar as pérolas mudadas em lágrimas de fogo, e as ametistas, os graúdos rubis dos braceletes, em quentes gotas de fervente sangue. Então, sobre as espáduas da perdida, rebentaram de novo as asas de anjo. Em soluços desata, dolorosos, lança-se compungida aos pés de Cristo, de lágrimas e bálsamos os cobre, e os envolvendo nas madeixas negras os enxuga, prostrada, arrependida. Oh, não, murmura o fariseu consigo, este mancebo zomba de nós outros. Se ele fosse profeta, bem soubera quanto é rasteira e vil a criatura que pranteia a seus pés. Jesus o encara e diz estas palavras. Ouve, amigo. Tinha um bom mercador 2 devedores. Um 500 dinheiros lhe pedira, outro apenas 50. Pobres ambos nunca puderam lhe pagar tais somas. Ele, porém, as remitiu sem queixas. Qual dos 2 lhe devera ser mais grato? Oh, certamente, o fariseu responde, o que maior quantia recebera. Julgaste bem, o Salvador prossegue. Estou sob teu teto, não me deste para lavar os pés um pouco d'água, e nem me deste o ósculo fraterno, e nem minha cabeça perfumaste de bálsamos suaves. Entretanto, ela banhou-me os pés com tristes lágrimas, ela os cobriu de beijos incessantes e os ungiu de perfumes preciosos. Por isso agora digo, os seus pecados remitidos estão, amou e muito. E voltando-se à humilde pecadora lhe diz, mulher, levanta-te, não chores, pois a fé te salvou. Assim falando, ergue-se e sai da sala do banquete. Pura como na infância, abençoada pelo santo entre os santos, Madalena, que este era o nome da infeliz perdida, foge de seus amantes opulentos, entrega aos pobres joias e riquezas que Satã deparara, e mais formosa, descoberta a cabeça, os pés descalços, acompanha o Senhor por toda parte. Pôs-se o sol. Dos outeiros e dos vales soltam as avesitas inocentes maviosos reclamos. Vinde, vinde, vinde alegres, cantores da floresta, dizem com seu falar melodioso. A noite desce e as virações fagueiras perfumam nossos ninhos delicados dos mais gratos odores do deserto. Da estrela do pastor, a luz suave o ermo encantará, quando saudosas pelo clarão da aurora suspirarmos. Nas bordas dos regatos cristalinos, abrem-se docemente os grandes lírios e murmuram baixinho. Que mimoso, que peregrino, lisonjeiro silfo, passa junto de nós, nos beija e foge. Ai, se voar pudéssemos, felizes iríamos brincar nas moles sedas onde repousa o beija-flor agora. Mais longe um pouco, as borboletas negras, boêmias vagabundas, pairam, giram, descendo ao frio chão de espaço a espaço, medrosas cochichando. Estamos perto do lugar do festim? A loira fada, cuja varinha nossa dança rege, terá dado começo ao grande baile? Descansemos aqui, sobre estas flores estendamos as asas de veludo, banhemo-nos de orvalho e de ambrosia. Além, de manso lago à superfície, na corola dos mornos nenufares, ajuntam-se ligeiros vagalumes, de azulado clarão iluminando as pétalas macias. Como é belo nosso palácio mágico, murmuram. E qual o cavaleiro armado de aço das finas hástias dos compridos juncos mira o rijo besouro luzidio o castelo brilhante. Curiosa como a criança que o perigo afronta, fascinada debruça-se a lagarta da larga folha onde enroscada vive. Mais longe ainda, nos sarçais oculto, bardo da solidão, tristonho canta o lamentoso grilo. E além,
Travessos, pulam à flor do lago transparente os cardumes de pávidos peixinhos, ansiosos de ver nos céus tranquilos as primeiras estrelas radiarem. Oh, nessas horas de poesia infinda, quem se despir da frívola ciência das vaidosas escolas das cidades e, filho amante, repousar a fronte no regaço feliz da natureza, um mundo encontrará nunca sonhado. Já, porém, muitas luas percorreram os páramos azuis do firmamento, e mais bela estação a terra volta, trazendo aos seres a abundância e a vida, depois da cura do mesquinho servo do bom centurião, da gloriosa ressurreição do filho da viúva e do caso da bela pecadora, a humilde Madalena. Acompanhado dos amigos fiéis, Jesus se arreda dos sítios conhecidos, se dirige ao de Genezaré extenso lago e, tomando uma barca, aos remadores, ordena que os transportem sem tardança do lado oposto às ribas verdejantes. Soltam a branca vela e o lenho airoso. Qual engraçado cisne as ondas singra. Cantam os pescadores e os discípulos ajuntam-se e conversam descuidosos. Passa Jesus, à popa, e em fina esteira estende os frouxos membros e adormece. Mas, pouco e pouco, as nuvens nacaradas que no céu do oriente refugiam, conglobam-se rugindo e se transformam em grossos rolos de funéreo crepe. Frias lufadas de raivoso vento correm dobrando as árvores dos montes, erguendo turbilhões de folhas secas do chão revolto e negro. Aves sinistras voam, soltando pios lamentosos em busca de um abrigo. O escuro lago encrespa-se, braveja, as ondas serra, joga de um lado e do outro o pobre lenho. Sem leme, sem governo, a vela rota, alagado o franzino cavername. E a noite estende lúgubre e medonha sobre a face do abismo as amplas asas retalhadas de rábidos coriscos. Nossos esforços são inúteis, bradam tristemente os barqueiros, e se agarram às tábuas vacilantes, esperando a sentença da sorte. Porém, calmo, como o que dorme sobre um leito firme, ressonava o Salvador deitado à popa. «Levantai-vos, Senhor, que nos perdemos!» gritam seus aterrados companheiros. Abre os olhos Jesus, boceja e senta-se sobre a molhada esteira. Olhar austero lança aos medrosos trêmulos amigos. «Onde está a vossa fé?» clama, e estendendo para o nublado céu a destra santa. «Serenai, eu ordeno!» exclama. Os ventos param na vastidão do torvo espaço. Curvam-se as ondas bravas, irritadas, e quais humildes cães à voz serena de severo senhor, o dorso abaixam e lambem mansamente a escura barca. Os negrumes dissipam-se, e as estrelas aparecem formosas, rutilantes, do céu azul nos páramos sublimes. Oh, quem é este que entre nós sentou-se como se nosso igual acaso fora? Dizem os remadores assombrados. Manda aos ventos e os ventos obedecem. Impõe silêncio às ondas e vencidas abaixam-se gemendo. Fala às nuvens, estende ao temporal a mão terrível e os vulcões se esvaecem, e os coriscos apagam-se no céu, e o céu fulgura recamado de esplêndidos luzeiros. Quem é este que assim dispõe de tudo? Mudos depois, e de pavor tomados, ligeiros remam, aproando a barca dos Gerazenos às ridentes praias. À luz do dia, o gorjear das aves, as aragens ligeiras interrompem o piedoso serão. Ergue-se o mestre, avisa a multidão. Prostram-se todos e tecem ao Senhor ações de graças. Despedem-se do santo missionário e, penetrados da mais viva crença, voltam a seus labores costumados.